Olá, aluno. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Matemática da Informática, onde hoje vamos estudar um assunto, né, que pode ser temido por muitos dentro da matemática, que é o logaritmo. O logaritmo, ele é uma operação matemática que está diretamente ligado, relacionado com as equações exponenciais. O estudo do log consiste em encontrar o expoente, tá? Que faz com que a base seja igual ao que chamamos de logaritmando. Mais adiante, a gente já vai explicar as definições, as aplicações, onde vocês vão poder visualizar o que a gente está falando, mas compreender de uma forma mais intuitiva, vendo a composição de um logaritmo. Para resolver um logaritmo, é essencial o domínio da operação e das propriedades que existem para ele, para o log, que são muito parecidas com as propriedades das potências. Então, um domínio das propriedades das potências já te fornece, né, um subsídio maior para que você consiga compreender a aplicação das propriedades do log. Para essa operação, né, para que essa operação seja bem definida, existem algumas restrições para o valor da base e o valor do logaritmando, que vamos chamar, né, e vamos entender depois que é condição de existência. Então, mas o que vem a ser um logaritmo, então? Chamamos de logaritmo de A, olha só, logaritmo de A na base B, representado por log de A na base B, o valor x, tal que A elevado a esse x seja igual a B. Por exemplo, ao escrever o log de 8 na base 2, lê-se logaritmo de 8 na base 2. Estamos procurando o número A, que devemos elevar a 2, para que a resposta seja igual a 8. Então, vamos entender primeiro aqui, ó. Log de A na base B igual a x. Esse A aqui é o que a gente vai chamar de logaritmando, tá? O B já é B para facilitar, que é a base, e o X é realmente o próprio logaritmo, tá? É o logaritmo, logaritmo. Então, o log, ele é composto por essas três partes, o logaritmando, a base e o logaritmo. Então, olha aqui, ó, neste exemplo aqui, ó, log de 8 na base 2 igual a 3. O que nós estamos querendo descobrir aqui, ó? Existe, a gente tem aqui já tudo resolvido, né? Existe uma base que elevado ao logaritmo vai chegar ao valor do logaritmando. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8, onde nós temos que... Opa, foi demais. Onde que nós temos aqui, ó, que 2 ao cubo é o 2 multiplicando 3 vezes, né, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 igual a 8. Então, isso aqui é uma verdade à base do logaritmo, que o logaritmo nos permitiu, né, definir. Então, ó, resumindo aqui, ó, log de A na base B igual a x. Então, ó, o x realmente, igual eu já falei, é o logaritmo, o A é o logaritmando e o B é a base, né? Então, o logaritmo consiste em pegar o valor da base, elevar ao logaritmo e igualar ao logaritmando. Quando a base não vem descrita, ó, isso aqui é importante, ela é sempre igual a 10, ou seja, log de A. Lê-se logaritmo de A na base decimal. Então, visualizou um log onde a base não aparece, já subentende-se que é uma base decimal e é uma base 10. Apresentando então a definição, nós temos que, ó, log de 81 na base 3 é igual a 4. Pois, ó, se eu pegar o 3, que é a minha base, elevar ao meu logaritmo, que é 4, eu vou achar como resultado o logaritmando, que é 81.
Log de 100 na base decimal é igual a 2. Lembra que não tem nada aqui, mas aqui vale 10. 10 elevado a 2, ou seja, base elevada ao logaritmo, vai ser igual o logaritmando. Aí tem aqui, ó, por 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, falamos já sobre a base decimal. Log de 1024 na base 2, tá? Lembre, né, que aqui é um... Aqui, não, a base é 2. Log de 1024 na base 2 é igual a 10. Pois temos que, ó, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, a gente tem aqui a definição do que é o logaritmo. Existem alguns casos de log, assim como as potências, existem igual, né? Que na potência, que todo número elevado a zero é igual a 1, por exemplo. O log também tem algumas regras, alguns casos particulares que são de grande importância. O primeiro, ó, o log de 1 na base b é igual a zero, pois b elevado a zero é igual a 1. Como todo número elevado a zero é igual a 1, então, olha aqui, ó, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. Isso tem que ficar guardado, ó. O logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Ó, log de 1 na base 8 é igual a zero, pois se você pega aqui a base 8 eleva ao logaritmo zero, o resultado vai ser 1, que é o logaritmando. Então, qualquer que seja a base, o log, desde que o logaritmando seja 1, a gente vai ter o resultado, né? Sempre vai ser zero, tá? O logaritmo sempre vai ser zero. Segunda regra, log de b na base b é igual a 1, pois b elevado a 1 é igual a b. Como todo número elevado a 1 é ele mesmo, então logaritmo de base e logaritmos iguais são sempre iguais a 1. Então, observa aqui, ó. Log de 5 na base 5 igual a 1. Se eu pego a minha base, elevo o meu logaritmo, que é 1, o resultado vai ser 5, que vai ser o logaritmando, tá? Então, essas propriedades aí são de grande importância que vocês assimilem, guardem e carreguem elas, né, como travesseiro, assim, como as regras necessárias para resolver os logaritmos. Se o log de A na base B é igual ao log de C na base B, então, os logaritmandos A e C é igual, pois B, que é a base elevado a x, é igual a A. E A também, né? B elevado a x é igual a C. Então, quando temos essas propriedades, nesse sentido aqui, quando log de A na base B é igual ao log de C na base B. Dois logaritmos de mesma base são iguais se e somente se o logaritmando for igual. Observe aqui, ó. Log de 8 na base B é igual ao log de A na base B. Então, como a base aqui é B e é igual, então a gente pode falar que B, aqui, a base, né, aqui como as bases são iguais, é base B, então eu posso falar que esse logaritmando aqui vale 8 também. Olha o quarto, ó, log, tá? Esse aqui é interessante, ó, log de B elevado a N na base B é igual a N. Pois pela definição nós temos, ó, eu pego a minha base, que é b, e elevo ao logaritmo que é n. Então nós temos que b elevado a n é igual a b elevado a n. Temos uma aplicação da definição, pois a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então nós temos aqui, ó, log de 2 elevado ao cubo na base 2 igual a 3. Pego a minha base, que é 2, elevo ao logaritmo que é 3. 2 elevado a 3, isso vai ser igual ao logaritmando, que também é 2 elevado a 3. No log, né, visto essas propriedades que nós vimos aqui, o log tem algumas restrições, né, quanto aos valores que a base e que o logaritmando podem assumir. A base do logaritmo sempre deve ser um número positivo. Olha isso aqui, ó. A base, o bezinho, sempre é um número positivo e diferente de 1. E o logaritmando deve ser sempre um número positivo. De forma algébrica, nós temos aqui, ó. Então, temos o log de A na base B.
Então, quais são as restrições? Ó, sabemos que A, que é o logaritmando, e B, que é a base, são números reais, tá? Então, pertence ao conjunto dos números reais. Tal que, olha só, o A, que é o logaritmando, perdão, tem que ser maior que zero, tá? O logaritmando é a única condição, ele tem que ser maior que zero. E a base, aqui embaixo, a base B, ela tem que ser maior que zero e diferente de um. Então, essa é a condição de existência para o logaritmando e a base de um logaritmo. Ó, acompanhe os exemplos aqui. Ó. Vamos calcular o log de 243 na base 3, tá? Então, vamos acompanhar. Vamos aplicar aqui, ó, a definição, tá, de logaritmo para transformar numa equação exponencial. Então, a gente tem aqui, ó, log de 243 na base 3. Então, a gente iguala isso aqui a x. Então, ou seja, a minha base, que é 3, eu vou elevá-la ao logaritmo, então 3 elevado a x, que vai ser igual ao meu logaritmando, 243. Visto isso, a gente cai agora numa função, né, exponencial, que nós já estudamos, ó, 3 elevado a 5, e aqui 3 elevado a quinta potência. Então, a gente corta aqui as bases, temos aqui que x é igual a 5, tá? Então, esse é um cálculo de log. Próximo aqui, ó. O log de 1/8 na base 2. Então, vamos lá, ó. Log de 1/8 na base 2 é igual a x. Então, sempre recapitulando, eu vou pegar a minha base e vou elevar ao meu logaritmo. Então, vai ficar 2 elevado a x, que vai ser igual ao meu logaritmando, ou seja, 1/8, 1/8. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x. Já vimos na aula anterior de potência que para transformar uma fração numa potência, a gente vai subir esse denominador, ele vem para cima e forma, né, vamos transformá-lo no expoente negativo aqui. Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 8 elevado a menos 1. Esse 8 aí, a gente vai fatorar, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a x é igual, a forma fatorada de 8 é 2 elevado a 3, que vai multiplicar por menos 1. Então, nós temos que 2 elevado a x é igual a 2, aí 3 vezes menos 1, menos 3. Quando chegamos aqui, observamos que as nossas bases já estão iguais, então a gente pode cortar as bases. E aí agora, né, o que sobrou é a nossa resposta, que x é igual a menos 3. Vamos agora falar um pouco sobre as propriedades de logaritmos, tá? A aplicação, deixa eu subir um pouquinho aqui. A aplicação da definição de alguns casos, igual a gente viu agora, ela não é suficiente para que a gente consiga resolver alguns logaritmos. Então, pensando nessa forma de se resolver esses logs que não eram contemplados com a definição, foi criado, então, algumas propriedades que vão facilitar na resolução. O domínio dessas ferramentas é essencial para a resolução de problemas sobre esse tema, tá? E para utilizar seus logaritmos a fim de solucionar equações exponenciais de bases diferentes. Para a aplicação dessas propriedades que a gente vai trazer agora, os números reais positivos, né? A gente vai considerar os números reais positivos e diferentes de um, atendendo às condições de existência. A primeira propriedade do log é logaritmo de um produto, tá? Nós temos aqui, ó, log de B, tá? Ou seja, vou pegar aqui, acho que eu já, ó, se a gente pegar aqui, ó, log de 72, por exemplo. Vamos pegar aqui, tá? A gente pode escrever esse log de 72 na forma de uma multiplicação. Seria o seguinte, ó, vou pegar aqui, log de 8 vezes 9, certo? Então, observe que a gente pegou. A gente não transformou ele, não fez fatoração. Por que fatoração? Ó, 72 por 2. Ó, ia dar 3, 3 vezes 2, 6 para 7, 1, 12. 12 por 2 vai dar 6. 36 por 2 vai dar 12. 12 por 2 ia dar 6. 6 por 2 ia dar 3. Entendeu? A forma fatorada, ela tem 1, 2, 3, 4. Ela tem aqui 2 elevado a 4 vezes 3. Tá? Então, a gente não fez pela forma da fatoração. A gente escreveu a forma de um produto.
E aí, a gente pode escrever agora na forma de uma soma. Log de 8 mais log de 9, tá? Opa. Claro que depois a gente vai ter algumas condições a mais que o problema pode fornecer, tal e tal, mas a gente poderia ter aqui, ó, log, eu fatoraria aqui, ó, log de 2 na base 3 mais log de 3 ao quadrado, tá? E aí ficaria aqui, ó, 3 log de 2 mais 2 log de 3 que nós vamos apresentar depois também. Mas, ou seja, sempre que a base, né, ela for um número que é resultado de alguma multiplicação, ou se houver alguma multiplicação já na base, igual foi aqui, ó, a gente pode transformar esse produto numa soma de logaritmos, igual a gente fez aqui. Então, isso aqui seria o que a gente chama de log, né, logaritmo de um produto. E o mesmo aconteceria aqui desconfigurou um pouquinho, se nós tivéssemos aqui, ó, um log, tá, gente? Um log em forma de fração, tá? Aqui ficaria a base x. Vamos supor que nós estamos aqui, ó, log de A sobre C na base x. Então, observe que a gente pode escrever esse logaritmo aqui, né, essa divisão, em forma de uma subtração. Ó. Ficaria log de A na base x menos log de C na base x. Então, quando você tem uma divisão, uma fração que seja no log, a gente pode fazer a operação contrária de transformar esse log numa subtração, tá? E assim como a multiplicação, a gente pode transformar numa adição. Observe que a terceira propriedade, que é o logaritmo de potência, foi o que eu fiz aqui, ó, nessa linha aqui. Quando a gente vai chegar num determinado momento do log, que a gente tem aqui, né? A gente está resolvendo o logaritmo, a gente tem uma adição de logaritmo aqui, ou uma subtração que seja. E a gente tem um expoentes, um não, pode ter dois expoentes igual aconteceu aqui. A gente pode aplicar essa propriedade, onde esse expoente vai vir para frente do logaritmo da palavra log, para fazer a multiplicação depois com o log que vai ser descoberto. Que geralmente esses logs vão vir com algum valor. Log de 2 ali tanto, log de 3 ali tanto. A gente vai fazer a operação e aí nisso fica mais fácil pegar os expoentes e jogar esses expoentes, passando eles multiplicando os logaritmos. Então, essa é a propriedade logaritmo de potência, tá? Uma outra propriedade, né, é o logaritmo de uma raiz, tá? Observe bem que nós temos aqui, ó, log, né, de raiz quadrada. Aqui eu vou colocar quadrados, vou considerar esse índice como 2, né? Raiz quadrada de b na base a. O que que acontece aqui? Isso aqui, presta muita atenção, o que vai acontecer, ó. Vocês observam que o b, que é o radicando, vai ficar junto com o log aqui. Só que aqui dentro, né, tem um expoente do qual a gente não vê, mas a gente sabe que é o número um. E aqui o índice, vamos considerar esse n igual a 2, né, mas vamos pegar o n mesmo. O que que acontece? Esse expoente e esse índice vão virar uma fração, tá? E vai multiplicar o log. É porque o certo seria vir aqui, ó. Seria assim, ó, estamos aqui, log de raiz enésima de b na base a. Então, seria o seguinte, ó. Log de B elevado, aí aqui é um, tá? A um sobre N na base A. Então, esse um sobre N vai vir lá em cima na propriedade que nós vimos agora. Vai ficar um sobre N vezes log de B na base A. Então, é igual que a gente estuda a potência, né? E o radical, né, ele pode virar uma fração, e é o que acontece aqui no logaritmo. E aqui é a mudança de base. Nós temos aqui o log de A na base B. Então, a gente joga, né, esse log aqui, transforma esse log aqui de A na base C e log de C na base C, para a gente formar uma base igual aqui. Visto isso agora, a gente vai dar uma pincelada na função logarítmica, que a gente viu um pouquinho sobre o log, né, para depois a gente chegar agora e entrar na função logarítmica. A função logarítmica, olha, obedece os mesmos princípios do log. Log de b na base a igual a x, onde o b é a base, perdão, aqui a gente trocou, veio log de b na base a, tá? Mas não importa.
Aqui, ó, que veio falando aqui, ó, onde o B aqui é o logaritmando, o A é a base e o X é o logaritmo. É o mesmo conceito que nós vimos agora há pouco, né, sobre o logaritmo lá na frente. O domínio de uma função, né, logarítmica, o logaritmando deve ser positivo e a base também deve ser positiva, é diferente de um. É aquilo que nós vimos também já anteriormente, né, definindo o logaritmo, tá? A gente sabe o seguinte, né, que sempre o logaritmando, tá? Ele tem que ser positivo, então ele tem que ser maior que zero, né, maior ou igual a zero. E a base, ela tem que ser positiva, né, tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de um. Então vamos lá agora estudar um pouquinho sobre o domínio de uma função. Olha aqui que bacana, ó. Determine o domínio da função f de x é igual a log de x mais 3 na base 2. Aqui é a base 2, tá, gente? Primeiro passo para resolver um domínio. A gente tem que determinar a condição de existência. Como que isso pode existir? Vai existir desordenadamente, desenfreadamente? Então, ó, determinar a condição de existência. O A, que é o logaritmando, tá? E B, que é a base, são números reais. Essa é a condição de existência. Aí o que tem que ser? Ó, o logaritmando tem que ser maior que zero, e a base tem que ser maior que zero e tem que ser maior que um. Então, esse trio aqui, ó, é o trio parada dura, que a gente não pode esquecer no logaritmo, tá? O logaritmando tem que ser maior que zero, e a base tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de um. Nesse caso, aqui, ó, o logaritmando, a gente tá, ó, observe que aqui, ó, é o logaritmando, né? Aqui é a base e aqui é o logaritmando. A incógnita está no logaritmando, então a gente tem que restringir o logaritmando. X mais 3 tem que ser maior que zero, que é a condição que a gente determinou aqui. Observe que a gente tem aqui o x mais 3 entre parênteses, maior que zero. Aí agora, né, a gente coloca aqui, ó. A gente aqui já pode tirar o parênteses também, se quiser, só para compreender, ó. Aí agora, esse mais 3 passa para depois do sinal de igual, então x é maior que menos 3. Então, o domínio é x pertence ao conjunto dos números reais, onde x tem que ser maior que menos 3. Porque se o x for menor que menos 3, ele causa problema para nós aqui, ó, e a gente não consegue atender essa condição aqui, que o logaritmando tem que ser maior que zero, tá? O gráfico. Os gráficos de uma função logarítmica apresentam dois tipos de comportamentos possíveis, tá? Ou a função é crescente ou a função é decrescente. Igual a gente viu né, nos outros tipos de função, aqui também funciona dessa mesma forma. Devido às restrições existentes para o domínio da função logarítmica, o gráfico da função está localizado sempre no primeiro e quarto quadrantes, tá? Então vamos lá ver aqui, vamos entender. A função logarítmica crescente. A função logaritmo é crescente quando, à medida que o valor de x aumenta, o valor do f de x também aumenta. Para que isso aconteça, é necessário que a base A da lei de formação, ou seja, né, a base aqui, seja maior que 1. Ou seja, o A maior que 1, a função é decrescente, tá? A função é crescente, perdão. Então, a gente tem que observar o seguinte: quando a minha base é maior, tá, que 1, a função vai ser sempre decrescente. Observe que aqui, ó, a gente tem o primeiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Porque aqui seria o segundo quadrante e aqui seria o terceiro quadrante. A função logarítmica só funciona nesses dois quadrantes daqui, tá? No primeiro e no quarto quadrante, tá? Então, olha só, observei que a minha base é maior que 1, a função é decrescente. Em ambos os casos, o gráfico da função, olha só, isso é muito importante, ó, não intercepta o eixo x, perdão, o eixo y, tá? O eixo y, deixa eu apagar aqui, senão aparece um x aqui, ó. Devido às condições de existência do logaritmo, devemos ter x maior que zero. Ainda em ambos os casos, o único ponto de intersecção com o eixo x
é a raiz da função quando x é igual a 1. Então, olha só, quando a base é maior que 1, a função ela vai ser crescente, tá? O que que acontece com a função crescente? À medida que o x aumenta, o f de x aumenta junto, tá? O gráfico não intercepta o eixo y, não intercepta y, tá? E só intercepta o x no zero da função, uma única vez que é aqui, tá? Isso na função crescente. Na função decrescente, ela vai ser decrescente quando, à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x diminui. Para que isso aconteça, é necessário que a base A da lei de formação dessa função esteja entre 0 e 1. Ou seja, quando a base for o número localizado entre 0 e 1, a função, então, ela é decrescente. É o que acontece aqui, ó. Tá vendo aqui a função? A gente observa que quando os gráficos se comportam dessa maneira, quando a função é crescente, ó, ela vai ter um comportamento, ó, nesse sentido aqui, está crescendo, e aqui ela é decrescente, quando o gráfico, no caso, a base aqui, está entre o número que está localizado entre 0 e 1. Então, essa função ela é decrescente, tá? Temos mais alguns dados aqui, alguma coisa. Aí, gente, aqui também obedece a mesma situação, tá? Só vai interceptar o eixo, ela não intercepta o eixo y, devido às condições estabelecidas, e o eixo x, ele é cortado somente quando é determinado o zero dessa função logarítmica, ok? Gente, então com isso, tá? A gente encerra aqui Peraí, deixa eu achar aqui. A gente encerra aqui a nossa aula de função logarítmica, onde o que que é importante? Muito importante. Entender a definição de log, que é muito importante, compreender o que que é logaritmando, o que que é logaritmo, o que que é a base, como que funciona. E aquelas propriedades, né, que a gente vai aplicar bastante, que é da soma, né, que é do produto, que é da divisão, que é do expoente, e entender, né, quando a função é crescente, quando a função é decrescente. Qualquer dúvida, vocês voltem, revejam a aula, né, para vocês compreenderem melhor esses conceitos, essas definições. E agora você já está apto para você ir lá e resolver as atividades, né, que são inerentes a este assunto aqui. Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.